De madrugada no deserto orando. Comentário de Mário Persona. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim." Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Marcos 1, 31 a 39. Se você quiser ter um encontro diário com Jesus, esta é a hora, lugar e modo de fazê-lo. De madrugada, num lugar deserto, orando, assim como ele fazia. Quando os israelitas peregrinavam pelo deserto em direção à terra prometida, o seu sustento vinha da água que saía da rocha, e água é uma figura da palavra de Deus, como ensina Efésios 5:26, e a rocha é uma figura de Cristo, e também eles se alimentavam do maná, o pão que caía do céu, que representava Jesus. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Isso está em Êxodo 16, 13 a 14. Hoje, o crente em Jesus se alimenta de Jesus, o pão de Deus, aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Isso está em João 6,33. E não existe melhor hora, lugar e modo de recebê-lo do que de madrugada, num lugar deserto, orando. O maná que alimentava os israelitas, a multidão de israelitas, era colhido segundo as regras ditadas por Deus. Cada chefe de família devia recolher o necessário, um jarro para cada pessoa da sua tenda, e alguns recolheram mais, outros menos. Mas quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito, não teve demais. E não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu tanto quanto precisava. Isso está em Êxodo 16, 16 a 18. Exceto na sexta-feira, quando podiam recolher o dobro para guardar para o sábado do descanso, quem tentasse guardar algum maná, via que logo criava bichos. Ele só era bom se colhido fresco para ser comido a cada manhã. Assim é com a oração e comunhão com Deus. É um exercício diário e a sós com o Pai. Você não pode estocar para usar depois. E deve ser o primeiro exercício do dia, pois quando o sol esquentava, o maná se derretia, diz em Êxodo 16, 21. Não deixe que o sol dos afazeres diários pegue você sem o pão de Deus, sem Jesus, aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo, como fala João 6,33. A oração é tudo o que você precisa para se conectar com Deus e receber dele o necessário para aquele dia. Nem mais, nem menos. Nos versículos anteriores desse capítulo 1 de Marcos, nós vimos Jesus de madrugada em um lugar deserto orando. Era assim que ele começava o seu dia e assim que nós devemos começar o nosso, pois logo ficaremos cercados de trabalhos, dificuldades e contaminações. Na Bíblia, a lepra é uma figura do pecado que contamina e é justamente um leproso que agora se aproxima de Jesus suplicando por cura. Ele diz: "Se quiseres, podes purificar-me." E cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: "Quero, seja purificado." E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Isso está em Marcos 1, versículos 40 ao 42. Na lei que tinha sido dada a Moisés, a pessoa que tocasse um leproso era contaminada. Por isso todos evitavam fazer isso. Mas Jesus é diferente. Apesar de estar aqui na condição humana, ele nasceu sem pecado e sem a possibilidade de pecar ou se contaminar. Ele não apenas tocava o enfermo sem se contaminar, como recebia sobre si as enfermidades daqueles que curava. Porque era isso que cumpria a profecia de Isaías 53:4, que previa assim: "Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças."
O leproso se aproxima de Jesus em reverência, de joelhos, em atitude de súplica, por reconhecer a sua necessidade e confiando que Jesus tem poder de curá-lo, mas que ele poderia não ter o desejo de fazê-lo. Se quiseres, diz o leproso, podes purificar-me. Marcos 1,40. Na Bíblia, a lepra é uma figura do pecado que corrói o ser humano, transformando o pecador num vetor na contaminação de outras pessoas. O pecador está sozinho para lidar com isso. Como um contaminado por um acidente num reator nuclear, por exemplo, que precisa ser isolado. Ninguém pode ajudá-lo, ninguém pode tocar nele, exceto Jesus. O leproso crê que Jesus tem poder, mas não sabe se ele teria vontade de curá-lo. Ele diz, se quiseres. Talvez você creia que Jesus tem poder para perdoar os seus pecados. Mas talvez você duvide que ele queira fazer isso, por você achar que Jesus precisaria encontrar em você algo de bom para você merecer tal perdão. Então é melhor você esperar sentado. Nunca haverá coisa alguma em você agradável a Deus, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Eu disse merecidamente? Não. Gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 23 a 24. Até ali o leproso pode ter esperado sentado por sua cura, mas agora ele toma uma decisão de prostrar-se em súplicas e expressar sua agonia. Ele que sabia que Jesus tinha poder para curá-lo, agora descobre que Jesus quer curá-lo. Quero, diz Jesus, seja purificado. Marcos 1,42. Após curar o leproso, Jesus testa a sua obediência. Jesus o despediu com uma severa advertência. Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. O homem deveria se apresentar ao sacerdote e oferecer os sacrifícios que a lei mosaica determinava àqueles que eram curados da lepra. Esta é a ordem das coisas também na nossa salvação. Jesus deve ser antes Salvador de uma pessoa, depois Senhor. Primeiro você é salvo pela graça, por meio da fé. E isto não vem de você, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Depois, Deus tem um propósito na sua vida, que é fazermos boas obras para as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Marcos 1, 43 e 44. Aquele homem, já curado, decidiu fazer sua própria vontade, ao invés de se sujeitar à ordem de Jesus. Ele saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Marcos 1,45. Ao contrário dos pregadores de milagres da TV, Jesus nunca buscou fama. Ele veio no caráter de um servo humilde e sabia que as pessoas iriam querer transformá-lo em celebridade, não por ele ser quem era, o Filho de Deus vindo em carne, mas pelos benefícios que elas poderiam obter dele. Alguns anos mais tarde, enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram no seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. João 2, 23 a 25. Se a missão de Jesus fosse apenas curar, nós não teríamos mais hospitais. Estariam todos curados. Todavia, as curas e sinais eram apenas para mostrar suas credenciais de que ele era o Messias, o Jeová, autor da lei do Antigo Testamento, que tinha vindo em graça e verdade para salvar, antes de voltar no final como o justo e implacável juiz para condenar os perdidos.
Antes de ser o libertador que todo judeu aguardava, um libertador poderoso, o Messias, ele teria de ser sacrificado como um cordeiro levado para o matadouro e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada. Ele deveria ser traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa de nossas iniquidades, como fala Isaías 53, de 5 ao 7. Só assim ele resolveria a questão do pecado, que é a pior enfermidade do ser humano. E você? Você busca Jesus por estar doente ou por ser um pecador? Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.